Então, agora gravando, boa noite de novo e bom dia, em vez de dia. Vamos começar a nossa feira de geometria, então. Hoje, a coisa bem característica da geometria, né, que são os triângulos. Bom, então vamos começar definindo um triângulo, né? Triângulo é onde três seguidos de reta não colineares. A gente viu as aulas que eram segmentos lineares. Eram segmentos que estavam sobre uma mesma reta. Por exemplo, esse segmento A, B, C, né? Eles estão sobre essa reta R. Então, esses aqui são colineares. E é fácil a gente ver que eles não vão formar um triângulo, né? Eles estão em uma linha reta. Quando eles não forem colineares, ou seja, quando eles são não colineares, eles sempre vão formar um triângulo. Bom, o triângulo ele sempre vai ter três vértices, que a gente geralmente representa por A, B e C, mas as letras podem mudar. Vão ter os lados, que são os segmentos, e aí geralmente a gente chama o lado pela letra minúscula correspondente ao vértice oposto a ele. Então aqui é um Azinho minúsculo, porque esse lado está oposto ao vértice A, tá? No caso, o Bzinho aqui está oposto ao vértice B, mas não é uma regra também. É só algo que geralmente a gente faz assim. E a gente tem também os ângulos internos, que são os ângulos formados por dois lados do triângulo, né? Então tem esse ângulo alfa aqui, esse ângulo beta e esse ângulo gama que eu coloquei aqui. Bom, os triângulos a gente pode classificar eles quanto aos lados, né? Se eles têm os três lados com medidas diferentes, como nesse primeiro caso aqui, a gente diz que é um triângulo seno. Quando o triângulo tem dois lados iguais e um lado diferente, como esse segundo caso aqui, a gente diz que é um triângulo isósceles. Aqui no caso, o lado AB é congruente ao lado AC, né? Então esse lado é congruente a esse. E esse lado aqui que não vai ser congruente não vai ser congruente aos dois, né? Um lado de tamanho diferente, a gente sempre chama de base, tá? A base do triângulo isósceles. Essa base não necessariamente precisa estar embaixo, tá? A gente poderia ter um triângulo isósceles, não tá super triângulo, mas algo mais ou menos assim. Então a base, esse lado igual a esse, a base seria esse segmento aqui, tá? E quando o triângulo tem os três lados de mesma medida, a gente chama ele de equilátero. Então, todos os lados têm, isso aqui mede 5 metros, aqui vai medir 5 metros, e aqui vai medir 5 metros também. Além disso, a gente pode classificar um triângulo quanto aos ângulos internos dele. Quando esse triângulo só tem ângulos agudos, a gente chama de acutângulo, triângulo acutângulo, ou seja, o ângulo A é menor que 90 graus, o ângulo B é menor que 90 graus e o ângulo C é menor que 90 graus, né, conforme a gente viu a definição de ângulo agudo. A gente chama de triângulo obtusângulo quando ele tem um ângulo obtuso. Então, no caso aqui, esse ângulo B é maior que 90 graus, né? É bem visível isso. 90 graus estaria mais ou menos aqui, assim, né? Então, tem toda essa parte aqui, todo esse ângulo aqui cedendo 90 graus. E a gente chama de triângulo retângulo aquele triângulo que possui um ângulo reto. Então, aqui, esse triângulo ABC é reto em C, ele é um triângulo retângulo. Esse tipo de triângulo é bastante estudado, bastante utilizado. Então, a gente vai tratar bastante do triângulo retângulo ainda. Bom, aí algumas coisinhas, olha só. O triângulo, todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Bom, a definição de triângulo equilátero. Todos os lados têm a mesma medida. A definição de triângulo isósceles. Dois lados têm a mesma medida. Então, se
aqui os três lados têm a mesma medida, quer dizer que dois dos lados vão ter a mesma medida, né? Então a gente pode dizer que o triângulo equilátero, esse aqui que eu fiz em rosinha, essa medida é igual a essa, então ele é isósceles. Só que além disso, essas duas medidas aqui, esses dois lados, têm a mesma medida daqui de baixo. Então por isso que ele é equilátero. Mas nem todo triângulo isósceles vai ser equilátero, olha só. Esse triângulo aqui, esse lado é congruente a esse, né? Mas esse lado aqui de baixo vai ser congruente aos dois, né? Dá para ver bem nitidamente aqui que ele tem uma medida diferente. Uma coisa super importante também. Um triângulo isósceles, como esse que eu desenhei aqui, os ângulos da base são congruentes. Lembram que a base é um lado que não é congruente aos outros, né? Um lado de tamanho diferente. Então, esses ângulos aqui, esses dois ângulos, sempre vão ser congruentes, sempre vão ter a mesma medida. E uma outra coisa importante é que o triângulo equilátero é equiângulo. Equilátero na matemática, ou equi na matemática, quer dizer igual. Então, sempre que tiver equi alguma coisa, quer dizer igual. Então, equilátero igual lado. Equiângulo igual ângulo, né? Ou seja, ângulo. Ou seja, equilátero, os lados são iguais, têm a mesma medida. Equiângulo, os ângulos são iguais, têm a mesma medida. Então, todo triângulo equilátero é equiângulo. Se a gente sabe que o triângulo é equilátero, todos os ângulos, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, vão ser congruentes. Aí, uma coisa super, super importante, tão importante que a gente deu o nome de teorema, é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Bom, os ângulos internos são esses, né? Não importa o triângulo, qual daqueles triângulos que a gente viu ali nas classificações, tá? Sempre que a gente somar o ângulo alfa mais o ângulo beta mais o ângulo teta, ou o ângulo desse vértice A mais o ângulo desse vértice B mais o ângulo desse vértice C, sempre vai dar 180 graus. E, além disso, algo que não é muito, muito utilizado, mas é importante também, é que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Então, o ângulo externo, a gente acha ele quando a gente prolonga o lado aqui, sempre no mesmo sentido. Então, aqui eu prolonguei esse lado para cá, aqui eu vou prolongar para cá, e aqui eu vou prolongar para cá. Então, esses ângulos aqui, o ângulo gama, o alfa e o beta, a gente vai chamar de ângulos externos do triângulo. E a soma desses ângulos, né, somando os três, vai dar 360 graus. Bom, então algumas questões para a gente discutir. Qual a medida dos ângulos internos de um triângulo equilátero? O que a gente tem? Acabou de ver ali. Um triângulo equilátero. Tá, fazer um mais parecido, até que saiu direitinho. Triângulo equilátero, A, B, C. Então, os lados têm a mesma medida. A gente acabou de ver que ele é equiângulo, né? Ou seja, os ângulos têm a mesma medida. Ou seja, aqui vale, sei lá, alfa, aqui alfa e aqui alfa. O teorema que a gente viu no outro slide dizia que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus. Então, se a gente somar esses três ângulos aqui, tem que dar 380 também, né? 380 não, 180. Então, vamos somar, né? A gente vai ter o quê? Alfa mais alfa tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, alfa mais alfa mais alfa é 3 alfa, né? É 180 graus. Ou seja, o alfa é 180 graus divididos por 3. Então, quer dizer que o alfa é 60 graus. Isso é verdade. Em todo triângulo equilátero, os ângulos internos vão medir 60 graus. E como, né, os ângulos são todos iguais, ele é equiângulo,
Então, todos os ângulos do triângulo equilátero são iguais a 60 graus, os ângulos internos. Bom, e aí algumas outras questões aqui. O triângulo pode ter dois ângulos obtusos? Ou um triângulo pode ter dois ângulos retos? O que vocês acham? Se puderem colocar ali no chat. Acham que sim ou acham que não? E por quê? Não. Não, né? Olha, a gente viu que a soma dos ângulos, então, não, a gente vai somar alfa, beta mais teta, tem que dar 180 graus. Se a gente tiver dois ângulos, vamos desenhar aqui. Tá. Deixa eu apagar e desenhar melhor para ver assim. Tá? Nossa. Tá. Vamos imaginar que seja um triângulo. Então aqui vamos dizer que, sei lá, mede 100 graus, né? Maior que 90, então é obtuso. Aqui vamos dizer que meça, sei lá, 110, é obtuso também. E aqui não importa, né? Vamos dizer que sei lá, seja alfa. Eu posso ter um triângulo assim? Não, né? Porque a soma deles tem que dar 180. Quando eu somo aqui, eu já vou ter 110 mais 100, 210 mais alfa, ou seja, isso aqui já passou de 180. Da mesma forma, forma um ângulo reto, né? O triângulo só pode ter um ângulo reto. Se tiver dois, se ele tiver dois ângulos retos, vamos dizer que aqui seja o ângulo reto e aqui também. Claro, aqui a gente consegue ver que não é, né? Mas se ele tiver dois ângulos retos, aqui vamos dizer que seja alfa, a gente vai ter 90 mais 90 mais alfa tem que ser igual a 180. Só que aí 90 mais 90 já é 180, né? Então esse alfa aqui teria que ser zero, né? Então isso aqui aí não pode ser zero, porque senão esse lado aqui não existir. Então, o triângulo só pode ter um ângulo obtuso e só pode ter um ângulo reto, tá? E também não pode acontecer de ter o ângulo reto e o ângulo obtuso, né? Ele só tem um dos dois. Depois eu apago aqui. Bom, então vamos fazer um exercíciozinho para esquentar. Olha só, a gente sabe que AE é igual a AU, ou seja, o lado AE, esse lado aqui, é igual ao lado AU, ou seja, esse lado é congruente a esse, tem a mesma medida. O ângulo A é 70 graus, conforme está aqui, e o ângulo AEO é 30 graus, conforme está aqui. Aí ele pede o ângulo EOU, EOU, esse ângulo aqui, chamar, sei lá, de alfa, para facilitar, e o ângulo AEU, ou seja, AEU. Todo esse ângulo aqui ele quer saber. Vamos chamar de θ. Bom, primeira coisa, notem que ele disse que o triângulo é isósceles, né? Esse lado é congruente a esse. Se o triângulo é isósceles, a gente viu agora há pouco que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, né? Então, o que a gente tem? Esse ângulo, se esse ângulo todo... Não vamos chamar de θ, vamos melhorar isso aqui. Vamos chamar, antes de chamar de θ, que é o que a gente quer saber, vamos chamar esse ângulozinho aqui de beta. Então, ele quer saber, na verdade, todo o ângulo, né? Ele quer saber todo esse ângulo aqui, que é θ, só que esse ângulo θ, ele vai ser quem? 30 graus, que é essa parte aqui, mais meta. Então, um ângulo que a gente precisa descobrir é esse. Tá, mas aqui, esse ângulo, então, θ vai ser congruente a esse ângulo aqui, né? Porque esse triângulo é isósceles, esse lado é congruente a esse. Então, a gente pode fazer a soma dos ângulos internos, né?
Fazendo a soma dos ângulos internos desse triângulo, a gente vai ter esse triângulo AEU. A gente vai ter 70 graus mais esse ângulo U aqui. Só que o U é igual a θ. Então, vou colocar mais θ e mais o ângulo θ aqui. Isso tem que dar 180 graus. Bom, o θ a gente viu que é 30 mais beta. Então, vou colocar 70 mais 30 mais beta, mais 30 mais beta de novo, né? Porque são 2. Isso é igual a 180. Bom, então eu vou somar. O que a gente vai ter aqui? Vai dar 70 mais 30 mais 30. 70 mais 30 dá 100, 130, né? 130 graus mais 2 beta. Isso é igual a 180 graus. Bom, então 2 beta, vou passar esse 130 para cá, vai ficar 50 graus, né? 180 menos 130, 50. Então, o beta vai ser 50 graus sobre 2. Ou seja, o beta é igual a 50 sobre 2, dá 25 graus. Então, a gente achou o beta. Só que a gente quer achar o θ, né? Que é 30 mais o beta. Então, como a gente achou o valor ali de beta, vamos só substituir, né? O θ vai ser 30 graus mais 25 graus, que a gente acabou de achar. Então, o θ vai ser 55 graus. Esse é o ângulo θ, que é o ângulo AEU, né? Esse ângulo aqui. Só que, além disso, ele pede o ângulo EOU, que é esse ângulo alfa aqui. Bom, agora a gente pode usar de novo a soma dos ângulos internos, né? Porque a gente viu que o θ vale 55 graus. O θ é esse carinha aqui, né? Esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é beta. Então, a gente vai fazer a soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui, que eu estou contornando de verde. O contorno tá uma porcaria. A gente vai fazer a soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, a gente vai fazer alfa mais θ mais beta ser igual a 180 graus. Bom, alfa é o que a gente quer descobrir. Θ, a gente acabou de ver que é 55 graus. E beta, a gente acabou de ver que era 25 graus. Isso é igual a 180. Bom, a alfa, então, vai ser 55 mais 25, vai dar 55 mais 20 dá 75, dá 80, né? Então, a gente vai ter alfa mais 80 é igual a 180. Bom, então a alfa tem que ser 100, né? A alfa tem que ser igual a 100 graus. E o alfa é esse ângulo aqui, EOU, né? O ângulo que tem vértice em O e passa nessa direção aqui. Então, ele é 100 graus, tá bem? Quando eu colocar lá o slide no Drive, eu ajeito essas resoluções aqui, boto mais arrumadinho. Alguma dúvida? Tinha deixado o slide para fazer o exercício. Bom. Ângulo externo, então. A gente vai chamar de ângulo externo de um triângulo aquele ângulo que é suplementar ao ângulo interno desse triângulo. E os outros dois ângulos, né, que não é o suplementar desse ângulo externo, a gente chama de ângulo remoto. Bom, então aqui a gente tem esse ângulo interno aqui. O suplementar dele vai ser essa parte aqui, né, que vai, junto com ele, vai somar 180 graus. Então, esse ângulo aqui em verdinho, ele é o ângulo externo em relação aos outros dois, né? Esse ângulo aqui. Mas a gente poderia ter esse ângulo aqui, azul,
que vai ser o ângulo externo em relação a esse, sei lá, alfa, beta e teta. Esse ângulo aqui em azul é o ângulo externo em relação a alfa e a beta. Esse ângulo em laranja é o ângulo externo em relação a alfa e teta. E esse ângulo em vermelho é o ângulo externo em relação a beta e a teta. Repare que esse outro ângulo aqui, em azul aqui embaixo, também é suplementar a teta, né? Só que esses ângulos aqui, azul, são opostos para esse vértice. Então, eles têm a mesma medida. Então, é o mesmo ângulo, tá? A gente pode pensar tanto para baixo quanto para cima, porque vai ser o mesmo ângulo, tem a mesma medida. Bom, só que aí o que importa disso é esse outro teorema. A medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos remotos. Então, a gente tem esse ângulo alfa, que é externo, né, a beta e a teta, e esse ângulo alfa vai ser igual à soma, né, de beta mais teta. Bom, então, a gente tem essa questão aqui, do Instituto Federal de Pernambuco, acho, 2012. A Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado do exercício é: as retas R e S são paralelas. R e S são paralelas. As retas U e T, duas transversais, então U e T transversais. Encontre o valor do ângulo X na figura abaixo. Então, ela quer esse valor aqui, desse ângulo X. Tem várias formas de resolver, tá? A gente poderia usar o que a gente viu na semana passada para resolver essa questão aqui. Mas a ideia é usar esse último teorema que nós vimos, né, do ângulo externo. Então, vamos utilizar ele. Olha só. Reparem o seguinte. Aqui a gente tem R paralela a S e a reta T é uma transversal. Lembram quanto vale esse ângulo aqui? Ou o que a gente pode falar desse ângulo que eu estou fazendo em azul aqui? Esse ângulo, deixa eu ajeitar ele. Esse ângulo θ aqui, a gente pode dizer que θ e esse ângulo aqui, né, os de 20 graus, são alternos internos, né? Lembram disso da semana passada. Porque eles estão internos, né? Então, os dois entre essas retas R e S, e estão em lados alternados da reta T, né? O 20 está à direita, né? Está para cá, e o θ está para cá, né? Em relação à reta T. Então, eles são alternos internos. E o que a gente viu dos ângulos alternos internos é que eles eram congruentes. Então, o que a gente pode dizer é que o ângulo θ é igual a 20 graus. Tá? E agora, o teorema que a gente acabou de ver diz que o ângulo externo de um triângulo ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ou dos ângulos remotos. Como a gente sabe que aqui esse ângulo é 120 e esse ângulo θ é 20, o x vai ser quem? Que são remotos, né, em relação a x. O x vai ser 120 graus mais o θ, que vai ser 20 graus, como a gente acabou de ver. Então, o x é 140 graus. É uma questão, tipo, tu olha, parece que tem muita coisa para fazer, mas a resolução dela é bem simples. Poderia utilizar, como eu disse, né, o que a gente viu semana passada, de ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, várias coisas. Mas essa resolução, utilizando esse teorema do ângulo externo, é bem simples, né, bem rápido de resolver. Bom, de novo eu deixei o slide para resolver o exercício e não resolvi.
Aqui, então, as sevianas e os pontos notáveis no triângulo. A seviana é um segmento que vai partir de um vértice em direção ao lado oposto ao vértice, tá? Então, tem algumas que são importantes, são notáveis. A mediana é uma delas, é o segmento que liga um vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, essa mediana, a M aqui, ela parte de A e vai em direção a esse ponto M, que é o ponto médio do lado C. Então, aqui o M vai dividir, né, o lado BC em dois segmentos iguais. Né? BM vai ser congruente a MC. Um triângulo só vai ter três medianas, né? Porque a mediana ela vai partir do vértice. Como o triângulo tem três vértices, só vai ter três medianas, né? E o interessante é que essas três medianas, as três vão se encontrar num único ponto, que é o baricentro. E a gente, apesar de ser baricentro o nome, a gente costuma chamar de ponto G. E tem outra coisa interessante, que o baricentro ele vai dividir a mediana em dois segmentos, né? De forma que um é o dobro do outro. Então, aqui, o ponto G está dividindo essa mediana em azul aqui, mediana que parte do vértice A até o ponto médio do lado BC. E esse segmento aqui, GMBC, ele é metade do segmento AG, ou o segmento AG é o dobro desse segmentinho aqui, GMBC. O mesmo vai acontecer com as outras medianas, né? Esse segmento CG aqui, ele é o dobro desse segmentinho GMAB aqui. E esse segmento aqui, BG, é o dobro desse segmento MAC. Além da mediana, a gente tem a bissetriz. Bissetriz a gente já tinha falado, né? Era aquela semirreta que dividia um ângulo em dois ângulos congruentes. É a mesma definição, só um pouquinho adaptada, né? No caso do triângulo. É o segmento que vai dividir um ângulo de um vértice em dois ângulos congruentes. Então, a gente tem todo um ângulo aqui, né? E a mediana, ela vai partir desse vértice em direção ao lado oposto e vai dividir esse ângulo aqui em rosa em dois ângulos congruentes, ou seja, alfa vai ser congruente a beta. Só vai ter três bissetrizes no triângulo, né? Porque só tem três vértices. E essas bissetrizes vão se encontrar num único ponto também. As três vão se encontrar num único ponto, que é esse ponto I, o incentro. E a particularidade desse ponto I é que ele é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. Assim parece meio confuso, né? A gente vai ter mais aulas falando de circunferência e circunferência inscrita e tal, e vai ficar mais claro. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem o triângulo, tá? E vai colocar essa circunferência de modo que ela vai tocar em todos os lados, só que ela vai tocar em um único ponto. Então, aqui ela toca o ponto AB nesse único ponto aqui, ela vai tocar o ponto AC nesse único ponto aqui, e vai tocar o ponto BC nesse único ponto aqui. Tá? Então, isso que é uma circunferência inscrita no triângulo. E o centro dessa circunferência vai ser o ponto I, que é o encontro das bissetrizes. Das três bissetrizes, né? Além disso, a gente tem a altura, que é o segmento que vai partir de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. E aí, perpendicular era um termo que a gente não tinha usado ainda, né? Perpendicular significa que, e a gente pode falar de segmentos, de retas ou semirretas perpendiculares, tá? Quer dizer que eles formam 90 graus. Então, se a gente tem essa reta F aqui e essa reta S, se elas formam 90 graus, essas retas, a gente vai dizer que R é perpendicular a S, tá? Esse é o símbolo de perpendicular. A gente vai também falar
melhor sobre isso, né? Vai estudar todas as particularidades disso também. Mas é só para a gente ter uma noçãozinha agora, porque o que importa aqui é a altura do triângulo. Então, ele vai ter, a gente representa pela letra H minúscula, tá? Isso, de novo, só vai ter 3 alturas, né? E essas 3 alturas vão se encontrar em um único ponto, que a gente chama de ponto H maiúsculo, que é o ortocentro. E aí o ortocentro, coitado, não tem nenhuma particularidade em relação a ele. É o único ponto que não tem. É só ele mesmo. E agora a gente tem a mediatriz. A mediatriz também, a gente vai ter a mediatriz de segmentos, de retos, de semi-retos, tá? Mas eu nem coloquei aqui. A mediatriz é um segmento, uma semi-reta perpendicular que passa pelo ponto médio. Bom, não vamos confundir com a mediana, né? A mediana, ela vai do vértice até o ponto médio. A mediana é esse que eu fiz em rosa. A mediatriz é um segmento perpendicular, então vai formar 90 graus. Essa mediana aqui não está formando 90 graus com o lado BC, né? Está formando um outro ângulo aqui. Então, a mediatriz vai formar 90 graus e vai passar pelo ponto médio. Só vai ter 3 mediatrizes, porque só tem 3 lados, né? Então só vai ter 3 pontos médios, um ponto médio em cada lado. Então vai ter esse ponto médio do lado AM, esse ponto médio do lado AB, ponto médio do lado AB, o ponto médio do lado CA e o ponto médio do lado CB. Então só vai ter uma bissetriz que vai passar em cada um desses pontos de forma perpendicular. Essas 3 bissetrizes vão se encontrar em um único ponto, que a gente chama de ponto C. Só que para não confundir com esse C do vértice do triângulo, eu coloquei ponto C', tá? E esse ponto é o circuncentro. A particularidade dele é que ele é o centro da circunferência, só que agora a circunferência está circunscrita no triângulo. Ou seja, antes a gente tinha a circunferência dentro, né? Agora a gente tem a circunferência fora. Ela é fora e só vai tocar nesse triângulo em 3 pontos. Justamente no ponto A, no ponto B e no ponto C, que são os vértices do triângulo. Circunscrita, um termo que a gente vai utilizar bastante daqui a uns dias, e quer dizer que está dentro da circunferência, tá? Tem uma circunferência dando a volta nele. Circunscrito é isso. Então, algumas propriedades, então, é que o triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura, elas vão coincidir, vão ser o mesmo segmento. Então, aqui, esse segmento em rosa, tá? A gente tem esse triângulo isósceles, ó. Esses lados aqui são congruentes, esse ângulo aqui vai ser congruente com esse. E esse segmento em rosa é a mediana, é a bissetriz e é a altura relativa à base, né? Relativa à base. Porque, como esses lados aqui são congruentes, esse lado aqui, a gente viu que a gente chama ele de base. Ela vai ser a mediana, então vai dividir, vai passar pelo ponto médio, né? Então, aqui é congruente, esse lado é congruente a esse. É a bissetriz, então vai dividir esse ângulo aqui em 2 ângulos iguais, então alfa e alfa. E é a altura, então vai chegar na base perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E uma propriedade da altura é que ela pode cair dentro, fora ou sobre um dos lados do triângulo. Como assim cair dentro? Cair dentro é como eu tinha feito lá no exemplo, né? Ela está aqui à altura, forma 90 graus e está aqui dentro, né? Mas ela pode acontecer isso, olha só, a altura ela vai partir desse vértice e só vai encontrar aqui, ou só vai conseguir formar 90 graus com o lado, sei lá, A, B, C,
se ela for para fora, né? Porque não tem onde ela cair dentro aqui. Se ela viesse para cá, ela não ia conseguir formar 90 graus de jeito nenhum. Então, a única forma de formar 90 graus é dessa forma aqui, caindo fora do triângulo. Ou ela pode cair exatamente em um dos lados. Então, aqui tem esse triângulo ABC, esse triângulo é retângulo, né? Forma 90 graus. Então, a altura relativa à base vai partir do vértice A e vai chegar perpendicularmente ao lado BC. Só que vai ser o próprio lado, né? Porque o lado no triângulo retângulo, esse lado aqui vai ser perpendicular a esse, né? Que a gente vai chamar de cateto. E triângulo retângulo porque tem aqui o ângulo reto, né? Bom, aqui então um exercício. Tudo certo até aí? Esses nomes são meio chatos, meio feios, mas são tranquilos. Bom, certo então. Vamos ver esse exemplo. Determine o comprimento do segmento BD no triângulo abaixo. Bom, aí o triângulo aqui tem cheio de segmentos, de pontos. Ele quer o comprimento de BD, então que é esse comprimento aqui em rosa. Tá? Bom, quais informações que a questão nos fala? É que AH e AG, então o segmento AH e o segmento AG, são, respectivamente, a altura e a mediana relativa ao lado BC. Então, isso aqui é muito importante, olha só. AH é a altura relativa ao lado BC. Então, AH é a altura relativa ao BC. Ou seja, esse segmento vai formar 90 graus com um lado BC, né? Essa é a definição de altura. E AG, o segmento AG, é a mediana relativa ao lado BC, ou seja, aqui esse ponto G é o ponto médio do lado BC. Então, aqui, o segmento BG tem o mesmo comprimento do segmento GC, né? E ele fala que o segmento BM, então todo esse segmento aqui, eu não vou fazer só assim, ele mede 12 centímetros. Tá bem. Bom, então, olha só. Por onde a gente pode começar? Vamos pensar na seguinte forma. Vamos olhar primeiro esse triângulo. Vou fazer esse triângulo, agora vai ficar ruim. Vamos ver. Esse triângulo aqui que eu estou contornando em laranja. Esse menorzinho aqui. Tá? Quando a gente tem uma figura, assim, tem várias partes, a gente pode meio que separar ela para ser mais fácil de trabalhar. Então, isso aqui que eu estou fazendo é algo que a gente vai repetir muitas vezes. Separar a figura para trabalhar com ela separadamente, né? Porque olha só o que acontece. Aqui ele diz que esse ângulo aqui é 10 graus. E esse ângulo aqui é reto, ou seja, 90 graus. Então, a gente vai conseguir descobrir a medida desse ângulo B aqui, né, de todo o ângulo B. Por quê? O ângulo B mais esse ângulo aqui de 10 graus, mais esse ângulo reto, então 90 graus, tem que ser igual a 180 graus, pela soma dos ângulos internos desse triângulo laranjinha aqui, né? Conforme a gente viu no comecinho. Então, o B vai ser 100 mais 90 vai dar 100 mais 90. 10 mais 90 vai dar 100. Então, isso tem que ser igual a 180. Bom, então o ângulo B vai ter que ser 80 graus, né? Se a gente passar esse 100 para o outro lado, vai ficar 80 graus. Então, a gente descobriu que o ângulo B é 80 graus. E aí, agora, notem o seguinte. Eu vou tentar desenhar aqui assim. Tá? Vamos dizer que essa seja essa parte aqui, ó. Tá?
Então, aqui está o B. Aí a gente vai ter esse segmento aqui até o M. Tudo isso aqui é 80 graus. E essa partezinha aqui de cima, o exercício falou que é 40 graus. Bom, se tudo isso é 80 e essa partezinha aqui amarela é 40, significa que essa parte de baixo tem que ser 40 também, né? Porque tudo isso aqui tem que dar 80, então a única possibilidade é que isso aqui seja 40 também. Só que se isso é 40, tá ruim de ver já. Deixa eu apagar um pouquinho. Vou apagar aqui e a gente vai de novo. Então, vou deixar essa informação aqui, que é o ângulo reto. Se tudo isso aqui é 80 graus, e aqui é 40, aqui vai ter que ser 40 também. Só que, se aqui é 40, aqui é 40, quer dizer que BM é a bissetriz de B, né? BM, o segmento BM é bissetriz do ângulo B, né? Ou do vértice B. Bom, foi uma coisa que a gente achou, a gente ainda não resolveu. Então, eu vou apagar aqui e a gente vai indo por partes. Acho que eu deixei. Tá. Então, a gente já viu que esse segmento BM é a bissetriz, que dividiu esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Agora, a gente pode achar esse ângulo aqui, né? A gente tem esse ângulo B, eu vou redesenhar o triângulo, tentar. A gente tem esse triângulo aqui. Esse ângulo é 80 graus. Aqui foi dado que é 50, então é o ABC. Aqui é 50 graus. E aqui a gente não sabe quanto é o A. A gente só sabe que tem essa partezinha aqui, que é 10 graus. Foi dado pelo exercício, tá? Aqui é 10 graus. Então, a gente pode fazer a soma dos ângulos internos. De novo, soma dos ângulos internos é algo que vai acompanhar a gente pelo resto da geometria. Fazendo a soma dos ângulos internos, vamos chamar isso aqui de ângulo θ. A gente vai ter o quê? Que 80 graus mais 50 graus, mais todo esse ângulo A. Esse ângulo A vai ser 10 graus mais θ. Tem que ser igual a 180 graus. Então, aqui a gente vai ter o quê? Quanto que vai valer esse ângulo θ? Esse ângulo θ vai ser, aqui vai dar 90, 140, né? 140 mais θ é igual a 180. Então, o θ vai ser 40 graus, né? O θ é 40 graus. Ok. Só que aí o θ é essa parte aqui que a gente achou, toda essa parte. Então, vamos descobrir quanto vale o ângulo A. Porque, olha só, o ângulo A, ele é esse 10 graus mais θ. Então, o ângulo A, o ângulo do vértice A, é 10 graus mais 40 graus. Então, 40. Então, o ângulo A vai ser 50 graus. Mas aí, o ângulo A, todo o ângulo A, vou redesenhar o triângulo de novo. Todo o ângulo A agora, A, B, C, tudo isso aqui é 50. Só que aqui também é 50. Então, o que a gente viu antes? Que quando dois ângulos eram congruentes, era porque o triângulo era isósceles. Ou seja, esse lado vai ser congruente a esse. Só que, além disso, o que a gente viu? No triângulo isósceles, a bissetriz, a mediana e a altura coincidem. E a gente já achou a bissetriz aqui. A bissetriz, deixa eu ajeitar aqui. A bissetriz
a bissetriz do ângulo B. Esse segmento BM, a gente já achou ele antes. Tá aqui. BM é a bissetriz. Então, como esse triângulo aqui é isósceles, esse lado é congruente a esse, e BM é a bissetriz, quer dizer que BM também é a mediana e também é a altura. Bom, se BM é a altura, vai formar 90 graus aqui. E como é a mediana, vai dividir esse lado AC em segmentos congruentes. Então, esse segmento vai ter a mesma medida. Só que o pulo do gato nessa questão é AG é a mediana. E aqui BM é a mediana. E essas duas medianas estão se encontrando no ponto D. Então, significa que D é o baricentro, né? É o encontro das medianas. Mesmo que eu não tenha feito essa outra mediana aqui partindo do vértice B. Se eu passasse, ela também passaria pelo ponto D. Mas como eu tenho duas medianas, elas vão se encontrar também no baricentro. Então, o que a gente viu lá na propriedade lá do baricentro? É que ele dividia a mediana em segmentos de forma que um era o dobro do outro. Então, a gente vai ter que BD é igual a 2 vezes DM, né? Porque a mediana, então, esse segmento é o baricentro, né? Esse segmento BD é o dobro de DM. Só que, além disso, a gente viu que BM, todo esse segmento é 12. Então, vamos colocar aqui. Não tem mais espaço quase. Então, BM é igual a 12. Só que BM, a gente também pode dizer que é BD mais DM, né? Porque, olha só, BD é todo esse segmento aqui. Deixa eu apagar um pouco. BD é todo o segmento aqui. Então, a gente pode separar esse segmento, né? Pegar primeiro de B até D e depois de D até M. E a gente viu que BD é o dobro de DM. Bom, então, se BD é o dobro de DM, a gente pode escrever que BM é igual a BD, é 2 vezes DM, mais o segmento DM. Só que BD é 12, então vamos reescrever aqui. Vou apagar isso aqui. Tá horrível aqui, vou escrever aqui. Então, 12 é igual a 2dm mais dm é 3dm. Então, dm é 12 sobre 3. Ou seja, dm é igual a 4. 4 centímetros, acho, né? Bom, se dm é igual a 4, é isso, centímetros. Se dm é igual a 4, bd, que é o dobro de dm, vai ser o quê? 2 vezes 4. Então, BD é igual a 8 centímetros. Viram como a gente usou praticamente tudo que a gente viu na aula hoje só para resolver uma questão. Então, as questões semana passada a gente praticamente era direto as questões, né? A gente tinha a questão e já utilizava o que a gente acabou de ver e resolvia. Agora a gente teve que fazer vários passos até chegar, concluir que BD é 8 centímetros. Toda essa minha bagunça aqui, escalhada para um lado e para outro, para concluir isso. Depois eu vou ajeitar essa resolução para vocês terem ela bonitinha lá no... quando eu colocar esse material lá no Drive. Bom, alguma dúvida aqui? Certo. Então, vamos ver só mais
coisa hoje, porque o professor de matemática adora conteúdo, né? Olha só, a congruência de triângulos. Dois triângulos, ABC e DEF, são ditos congruentes se... Bom, resumidamente, eles são congruentes se eles forem iguais, tá? Só tiverem em posições diferentes. No caso, ABC e DEF são congruentes. Reparem que eles estão em posições diferentes, tá? Aqui esse DEF está com um biquinho para baixo aqui, e o ABC está mais ajeitadinho, né? Mas se eles forem iguais, quer dizer o quê? Que o lado AB é congruente ao lado AD, o lado BC é congruente ao lado EF, o lado AC é congruente ao lado DF, o ângulo A congruente ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E e o ângulo C congruente ao ângulo F. Se isso tudo acontecer, essas três condições acontecerem, o triângulo é congruente. E aí a gente vai escrever triângulo ABC congruente ao triângulo DF. E reparem na ordem, a ordem é super importante aqui. ABC congruente a DEF significa que o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E e o ângulo C congruente ao ângulo F. Se eu tivesse o triângulo ABC congruente ao triângulo DFE, significaria que o ângulo C é congruente ao ângulo E e o ângulo B é congruente ao ângulo F. Então, as ordens aqui são super importantes. E os segmentos também, né? Segmento AB congruente segmento DE. O segmento BC congruente a EF. Então, aqui seria segmento AB congruente ao segmento DF. Então, muda. A gente tem que tomar cuidado com a ordem. Só que, bom, e o que isso é importante, né? Se eles são congruentes, se eles forem iguais, tá? Só que as questões, elas não vão dizer assim, os triângulos são congruentes, então eles têm os lados iguais, não sei o quê. Elas vão te dar algumas informações e a gente vai concluir se os triângulos são congruentes ou não. Nesse caso aqui, e aí para isso a gente tem critérios da congruência de triângulos. Então, vamos pegar dois triângulos, um triângulo ABC e um triângulo DEF. Eles vão ser congruentes. O primeiro caso diz que se a gente tiver o critério LAL, tá? Lado, ângulo, lado. Então, se a gente tiver um lado congruente a um lado do triângulos diferentes, tá? Então, o lado AB congruente a um lado DE, o lado AC congruente ao lado DF, e o ângulo no meio desses dois lados congruentes também, então os triângulos vão ser congruentes. Se a gente só tiver essas informações, que um lado é congruente ao outro, o ângulo é congruente a um ângulo, e o lado é congruente também, a gente já sabe que os triângulos são congruentes, não precisa de todas aquelas condições lá. Outro critério é o ângulo, lado, ângulo, ou seja, o ALA, que é um ângulo congruente, então o ângulo A congruente ao ângulo D, o lado AB congruente ao lado D e o ângulo B congruente ao ângulo E. Se acontecer essas três coisas, a gente conclui também que os triângulos ABC e DEF são congruentes. Tá? Então, tem que ser o ângulo, o lado e o ângulo, tá? Nessa sequência. Esses ângulos, os ângulos e o lado, né, que eles têm em comum. O outro critério é o lado, lado, lado. Bom, se os três lados forem congruentes aos três lados do triângulo, então o triângulo é congruente. Esse critério não usa os ângulos, né? Então, se a gente não tem informação de ângulo, a gente pode utilizar esse critério. E o quarto caso de congruência, quarto critério, é lado, ângulo, lado oposto. Então, a gente tem o lado, cadê o lado? Aqui, o lado BC
congruente ao lado DF, ok. O ângulo, e aqui o ângulo C congruente ao ângulo F, ok. E o ângulo oposto a quem? Oposto a esse ângulo. Então, no caso aqui, quem vai ser o ângulo oposto ao lado BC? É o ângulo A, né? Então, e aqui, o ângulo oposto ao lado EF é o ângulo D. Então, se além do lado BC congruente ao lado EF e o ângulo C congruente ao ângulo F, a gente tiver o ângulo A congruente ao ângulo D, os triângulos são congruentes também. Bom, tem dois exercícios aqui, temos pouquinho tempo, então vamos rapidinho aqui. Identificar qual é o caso de congruência nos pares de triângulo abaixo. Então aqui, olha só, a gente tem esse lado aqui congruente a esse, tá? A gente vê que não tem a mesma medida porque tem os dois risquinhos. Esse ângulo aqui congruente a esse, porque é o único ângulo que está indicado, né? E esse lado aqui congruente a esse lado, porque também só tem um risquinho. Então, a gente conclui que eles são congruentes porque caso lado, ângulo, lado. Então, é congruente pelo caso LAU, lado, ângulo, lado. Aqui, a gente tem esse lado congruente a esse. A gente tem esse ângulo aqui congruente a esse ângulo. Esse lado aqui congruente a esse lado. E esse ângulo aqui congruente a esse. Bom, aqui tem informação demais até, né? Porque olha só, temos, então, a gente pode dizer que eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Pelo critério, olha só, deixa eu trocar de cor. Pelo critério ângulo, lado, ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo, ala. E pelo critério ângulo, ângulo esquemado, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto. São 3 critérios que dizem que esses dois triângulos vão ser congruentes, tá? E aqui? Aqui parece que tem informação de menos, né? Porque a gente só tem esse lado congruente a esse ângulo congruente a esse, e aí? Aí a gente tem que notar que esses dois triângulos têm esse ponto em comum. E esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo alfa e esse ângulo beta, alfa e beta não, teta que eu falei, né? E teta são opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. Como eles são opostos pelo vértice, a gente vai ter que alfa é congruente a θ. Então, aí a gente vai ter o quê? Que esse lado é congruente a esse lado, esse ângulo é congruente a esse ângulo, e o ângulo oposto que a gente tem aqui, oposto ao lado que foi dado, né? Então, esses triângulos são congruentes pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Aqui tinha mais um exercício. Esse aqui eu vou... Deixa eu ver, tem um minutinho. Eu vou fazer esse exercício e eu coloco no PDF e coloco lá no Drive. Aí, se vocês ficarem com alguma dúvida nesse aqui, vocês perguntam na próxima aula, pode ser? Que tem pouquinho tempo, não vai dar pra gente resolver aqui. Tá bem? Então, é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Nos vemos na semana que vem.